Olá, muito boa noite. Estamos de volta pela Rede CNT para mais um Jogo do Poder. Meu nome é Luiz Carlos da Rocha. Eu recebo hoje aqui, na semana em que nós vamos completar 2 anos de programa pela Rede CNT, a Joyce Asselman. Tem outro convidado que é o Vagnoni, que não chegou ainda, mas se chegar vai integrar a bancada aqui conosco. Por enquanto, vamos aqui conversando com a Joyce. Joyce, obrigado pela tua presença aqui mais uma vez, né? Obrigada. Você amanhã estreia na SBT, no Jornal da Noite. Paraná, na Rede Massa. Na Rede Massa à noite. Continua na Band News, né? Aliás, amanhã cedo você vai estar lá no programa do Boechat falando desse assunto que você postou no blog hoje, das cartas do Fernandinho Beiramar. Afinal de contas, o que é isso? Deu um buchicho danado isso durante o dia. Isso, deu, né? e vai dar, né? Vai continuar dando um buchicho danado. São as cartas que Fernandinho Beiramar escrevia de dentro das penitenciárias de segurança máxima de Catanduvas e também de Campo Grande. Quer dizer, que segurança máxima, né? De que segurança máxima a gente está falando. Ele, durante as visitas íntimas ou ainda nas conversas com advogados, passava todas as ordens às quadrilhas que ele comandava. E essas cartas foram encontradas na casa do Marcelinho Niterói, que é o braço direito do Fernandinho Beiramar e comandou todo o complexo do Alemão, enquanto Fernandinho Beiramar ficava e está ainda dentro dos presídios. São papéis e mais papéis, e eu coloquei lá no blog, Rochinha, as fotos e a digitação dessas cartas, e é interessante perceber que são cartas muito longas, porém finas, são trechos finos de papel, tiras de papel, com letras muito miúdas, em que ele passa diversas ordens para os comparsas. Isso era enrolado em tubinhos de caneta ou costurado bem junto às roupas das pessoas que o visitavam. Através dessas cartas, através dessas ordens que saíam de dentro das penitenciárias de segurança máxima, é que ele comandava todo o esquema de sequestros de gente importante, inclusive o sequestro do filho do presidente Lula, o Lulinha, foi frustrado porque o Abadia, houve uma tentativa de fazer uma quase que sociedade entre o Beiramar e o Abadia acabou contando a história em troca de uma delação premiada. Mas ali ele dá detalhes de como sequestrar as autoridades e deixa bem claro, tem que ser gente grande. Se não der certo, mata. Se não der certo, mata e sequestra alguém que tem um peso político maior. Negocia diretamente com o Ministério da Justiça. São muito pesadas as cartas escritas por Fernandinho Beiramar e que foram encontradas na casa do Marcelinho Niterói. Todas elas estão lá no blog da Joyce.com à disposição. Essas cartas foram encontradas numa dessas operações aí recentes? Na última operação, essa de tomada do Complexo do Alemão. Essa que reuniu o Exército, Marinha e as polícias. A casa do Marcelinho Niterói, para quem não se lembra, é aquela quase mansão, né, em meio à favela, aquela que tinha uma piscina com deck de madeira, hidromassagem, televisão de plasma, tudo que há de mais confortável que se pode imaginar tinha na casa desse traficante. É a casa do Marcelinho Niterói. E ali foram encontradas essas cartas. Essas cartas, até o momento, ficaram nas mãos do Serviço de Investigação da Polícia, obviamente porque eles tinham que decifrar. Quem lê aquilo lá mal entende, né? Porque para cada coisa há um codinome. O tipo de droga, a qualidade da droga, como é que entram as armas aqui no Brasil. Então a polícia estava segurando essas cartas. Boas fontes de dentro da Polícia Federal de Brasília me cederam essas cartas com o compromisso de que eu só divulgasse agora, justamente para não atrapalhar nas investigações. Elas ainda são analisadas, algumas delas, pela polícia. Até chegou a sair alguma coisa na imprensa há alguns meses, mas tudo no condicional. Teriam encontrado cartas, teriam dito que as cartas teriam algum conteúdo, mas ninguém tinha visto até então essa documentação, que agora está lá disponível no blog da Joyce.com. No teu blog. No meu blog, em primeira mão no meu blog. Hoje, agora, no Fantástico, há uma reportagem que foi exibida há poucos minutos em relação a isso, mas elas estão desde hoje bem cedo lá no blog da Joyce.com. São várias cartas. Há também um telegrama, que eu consegui a cópia desse telegrama, que também está lá copiado no meu blog. E há recadinhos também para o filho do Fernandinho Beiramar. Sim. É uma coisa de arrepiar, viu? Vale a pena dar uma olhada. E aí fica aquele ponto de interrogação enorme, né, Rochinha? Que segurança máxima? De que penitenciária de segurança máxima a gente está falando? Não é lá um local onde essas pessoas deveriam estar
incomunicáveis, e se houvesse comunicação, que essa comunicação fosse acompanhada pela Justiça, há um projeto no Congresso que discute justamente isso. Vai dar pano para manga, vai dar uma pendenga danada, porque muita gente, inclusive a Ordem dos Advogados do Brasil, em alguns locais, diz que esse projeto é um absurdo, porque fere o direito de privacidade. Você, como advogado, pode falar bem desse assunto, né? Fere o direito de privacidade. Mas o que vale mais? Né? O direito de privacidade de um preso, né? Um preso de uma penitenciária de segurança máxima, de um traficante, ou o nosso direito, né? Cidadão comum, cidadão de bem, que está aqui do lado de fora, à mercê de tudo isso. Essa questão, nós não resolvemos bem isso no Brasil ainda. Eu creio que ainda vai ter muita discussão e nós vamos chegar num ponto de equilíbrio, onde se o advogado possa exercer a sua atividade profissional e o Estado possa proteger a sociedade dessas iniciativas, né? Em alguns países existem as escutas, né? As escutas em ambiente, enquanto advogado. E esse tipo de preso de alta periculosidade, né? O preso que cometeu crime hediondo, para esse tipo de crime existem as escutas ambientais, mas isso também é algo que dá uma discussão danada, né? Até no Congresso há um racha, tem gente que defende, tem gente que critica, mas é uma discussão que agora vai se intensificar, depois que essas cartas de Fernandinho Beiramar apareceram, porque são estarrecedoras as ordens dadas pelo traficante por meio dessas pessoas que o visitam nos presídios. Legal, parabéns pelo trabalho, belíssimo. Obrigada. E que notícia você tem da criação do Partido do Kassab hoje? Afe Maria. Esse negócio da criação do Partido do Kassab vai dar pano para manga, hein? Não dá para a gente falar um pouquinho antes do Fruit, não? Pode, não tem Podemos falar de eleição municipal? Postou um assunto do Fruit. Eu quero falar aqui que está pegando fogo, minha gente, a disputa pela Prefeitura de Curitiba. Saiu ontem uma reportagem no jornal O Globo do Rio de Janeiro, em que é uma repercussão, na verdade, da entrevista que foi dada à revista Veja pelo ex-governador lá do Distrito Federal. Pois muito bem, a Polícia Federal já sabia das denúncias de que gente do PSDB e do DEM teria recebido recursos ilegais. No meio de tudo isso, apareceu lá o delator do mensalão do DEM, o Durval Barbosa, e disse que entre a turma do PSDB que pegou dinheiro estaria Gustavo Fruit, que é pré-candidato à Prefeitura de Curitiba nas eleições de 2012. Pois muito bem. Conversei com o Fruit, liguei para ele, perguntei, né? Ele falou que é pura vingança. Deve ser pura vingança, porque ele denunciou o Durval Barbosa na CPI das escutas. Isso foi lá em 2009. De acordo com o Durval, o Fruit recebeu dinheiro em 2008, época em que ele não era candidato. O candidato era o Beto Richa, não é? O Fruit apoiou o Beto Richa, mas ele disponibilizou o sigilo bancário, telefônico e tudo mais. Enquanto isso, o Luciano Dutti é candidato natural, candidatíssimo. Você não acha que esse processo eleitoral começou muito cedo? Eu acho que é ingenuidade falar que não, né, Rochinha? O processo eleitoral... Nós estamos acompanhando São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Florianópolis. Em lugar nenhum você vê o debate eleitoral aflorado como está em Curitiba. Mas isso é porque a gente acompanha o macro. Em São Paulo, Porto Alegre, Rio, a gente acompanha as notícias estaduais. O municipal, o quintal, ali a terrinha, é aquela população que acompanha. Jornalista, bicão de fora, não fica se metendo na política municipal, por exemplo, do Rio de Janeiro. É muito difícil a gente falar alguma coisa, a não ser que envolva algum político daqui. Então, por lá também está pegando fogo. A eleição municipal aqui começou exatamente quando acabou a eleição estadual. Ponto. Foi aí que as eleições, que a disputa começou. Aí aparecem novos postulantes a essa vaga. O próprio Requião não disse aqui, em entrevista a você, que pode ser que pelo bem do partido, pelo bem da nação, pelo bem de Curitiba, ele dispõe o nome para disputar a prefeitura da cidade? Sei lá, eu acho arriscado, porque aqui o desempenho do Roberto Requião nunca foi lá grande coisa. Ele já foi prefeito de Curitiba. Foi prefeito de Curitiba, mas nas últimas eleições... Aliás, eleito, né? Exatamente. Nas últimas eleições, quando ele disputou agora mesmo o Senado, aqui a votação dele foi bem pequenininha. Então vai ter que rebolar ou ter um bom vice, né? E aí entra, quem sabe, o PT, que ainda não decidiu que candidato deve ter
para concorrer à Prefeitura de Curitiba. Mas eu conversei com o presidente do PT e ele me garantiu que o PT não vai fugir da raia e não vai entrar de vice. Que o PT vai lançar candidato para a Prefeitura de Curitiba. É esperar para ver, viu, Rochinha? Deixa eu chamar o intervalo, a gente volta em seguida para continuar essa conversa da Prefeitura de Curitiba. Se você quiser participar do bate-papo, poderá fazer através do @JogoDoPoderPR. Nós vamos e voltamos num segundo. Voltamos para a sequência do bate-papo com o José Alcemão no Jogo do Poder, 11h12. Estamos ao vivo, se você quiser participar, poderá fazer através do Twitter, @JogoDoPoderPR. Aliás, nós já temos algumas participações. O Aricara fala aqui da questão da reforma política. Você acha que essa reforma política que está vindo aí, se bem que é bom dizer que os autores disso, que é o presidente do Senado e o presidente da Câmara dos Deputados, estão dizendo que é uma reforma eleitoral, é um pouco cirúrgica, pontual. O que você acha que pode se encaixar nesse processo aí? Toda vez que eu vejo uma notícia como essa que você postou do Fruit, você falou do Fruit, mas tinha ali o nome do Augusto Carvalho, que é um deputado sério, uma pessoa correta, honesta, eu conheço. E esse processo de financiamento da nossa política é uma coisa muito complicada, né? De vez em quando você vê uma pessoa que é inimaginável recebendo esse tipo de apoio e de repente aparece numa situação dessa. O que você acha que pode mudar nessa estrutura partidária e eleitoral que nós temos? Bom, do jeito que as coisas estão sendo conduzidas, a reforma política vai só beneficiar os grandes partidos, né? Os que estão aí. O PMDB, o PSDB, porque as mudanças que poderiam acontecer para, por exemplo, o voto distrital. Por que a coisa não caminha, né, para o voto distrital? Tem medo, esse povo tem medo de instaurar o voto distrital, de eleger, por exemplo, um camarada lá de cada região para representar aquela população no Congresso Nacional, para dar chances iguais das regiões serem representadas. Mas isso, quando se fala no Congresso, parece que é uma heresia, né? Parece que alguém está ofendendo. Então, do jeito que as coisas estão, viu, Rochinha, eu não vejo na reforma política grandes avanços. É preciso esperar, é preciso ver ainda o andamento das discussões, mas eu vou te falar, desde a época que eu estava na faculdade, já faz um tempinho, é que a gente fala na tal reforma política, né? E parece que a gente está patinando sempre em cima do mesmo lugar, ela não caminha. Não me parece, ainda mais levando-se em consideração aí o bedelho do presidente do Senado e do presidente da Câmara, né? Cá entre nós, são raposas velhas da política, não tem lá grande intenção de promover grandes mudanças. Saiu agora, essa semana passada, aí uma notícia sobre acabar com um dos suplentes de senador, né? O que não resolve o problema, porque tinha que acabar com os suplentes. Tinha que acabar com os suplentes, exatamente. É um absurdo, né? O cidadão que não levou um voto, de repente ganha uma cadeira. Vira senador. Cai no colinho do cidadão uma cadeira. Como é que se escolhe um suplente de senador? É fácil, né? É fácil, em geral. Não estou dizendo 100%, não estou dizendo todos, mas se a gente fizer aí um levantamento histórico muito breve, você vai ver que os suplentes geralmente têm bala na agulha. É um grande contribuinte. Ele contribui muito para a campanha, de fato. Então, tem que acabar com o suplente. Tem que instituir o método básico e matemático. O segundo mais votado. Acabou. O segundo mais votado. Não está numa discussão. Aí ninguém sai, né? Pois é. Vai entregar o mandato para o segundo colocado. A gente está, inclusive, numa discussão aqui no Paraná, né? De quem que é a vaga. É do partido ou é do próximo da coligação, né? Do mais votado da coligação? Gilberto Martim, o Elton Welter estão se matando por causa da vaga aqui na Assembleia Legislativa. Então, são coisas que estão em suspenso, né? São brechas na nossa legislação que fazem com que esse tipo de pendenga aconteça. Hoje, por exemplo, na Assembleia, nós temos quantos parlamentares? Quantos continuarão parlamentares? Será que Gilberto Martim vai terminar o mandato? Será que Elton Welter vai assumir o mandato? E os secretários que deixam o legislativo, mas mantêm uma estrutura dentro do legislativo, né? Aqueles que vão trabalhar no governo do Estado. Então, nós não temos 54 deputados, nós temos 58.
Porque nós sustentamos esses 58 que mantêm suas estruturas. Tem muita coisa para ser revista. Agora, uma das coisas que provavelmente vai ser discutida é essa questão da reeleição, né? Há um desejo do Congresso, de segmentos interessantes do Congresso, de acabar com a reeleição e aumentar o mandato para 5 anos, né? E aí entra essa questão do vice também, né? do governador. Nós estamos aqui envoltos aí numa discussão sobre a aposentadoria de ex-governadores, né? Que amanhã parece que tem uma novidade. Eu vi no Twitter, você postou alguma coisa a respeito disso hoje, que amanhã o governador vai anunciar alguma coisa. Vai canetear ali 4 aposentadorias a menos, vai suspender 4 aposentadorias. É um começo, mas isso pode estourar no próprio governador, né? Uma vez que a mãe do governador recebe a aposentadoria. Então, tem que esperar para ver, mas isso pode estourar lá, dentro do próprio palácio, né? Amanhã ele deve assinar o cancelamento de algumas aposentadorias, entre elas a do Mário Pereira, por exemplo. Mário Pereira, o Pessutti, que eu nem sei se recebe essa aposentadoria, Lerner, Requião e o Álvaro, né? O Álvaro já foi. O Álvaro já foi, né? O Álvaro não está nessa lista, o Álvaro já está na lista passada. Do Álvaro ele já cancelou, diz que foi uma decisão da Procuradoria do Estado, que está absolutamente legal, e também fez aquela negativa do pedido de aposentadoria do Álvaro Dias, de receber os atrasados. Você sabe que eu conversei com o Álvaro, Rochinha, e ele deixou assim, não foi nem nas entrelinhas, foi quase que escancarado o sentimento de que com ele foi pessoal. De que o governador tomou uma decisão com base em sentimentos pessoais para cortar a aposentadoria dele. Agora, eu acho que no caso do Álvaro Dias, parece, eu não li essa decisão, mas parece que o argumento utilizado foi que estava prescrito o direito dele de requerer a pensão. Se o argumento foi esse, não está. O Álvaro vai, se quiser, recupera facilmente isso na justiça, porque o que se prescreve são parcelas, né, da aposentadoria. De 5 em 5 anos, as últimas, né, vão prescrevendo, e você tem direito às parcelas dos últimos 5 anos. O direito à aposentadoria não prescreve, né? E há até uma orientação já tranquila nos tribunais de que a renúncia à aposentadoria não pode ser presumida, não se presume, né? O Instituto Jurídico da renúncia tem sempre que ser expresso. E o Álvaro nunca renunciou à aposentadoria. Pois é. Agora, então, você acho sabe que ele me disse com todas as letras que um calouro do primeiro ano de direito saberia que ele tem direito à aposentadoria, né? Devolvendo aí esse tapa, não é com luva de peluca, né? Com uma luva quase que de boxe aí no governador Beto Richa. Agora, a gente sabe que esses dois tucanos não se bicam há muito tempo, né? Um está no ninho local, o outro está no ninho nacional, e um não quer saber de conversa com o outro, estão bem afastados o Beto Richa e o Álvaro Dias. Ele não quis me confidenciar se ele vai ou não recorrer da decisão. A única coisa que ele disse vou esperar ser comunicado oficialmente, porque eu fiquei sabendo por vocês que a minha aposentadoria foi cancelada, né? E aí eu vou decidir o que fazer. Certamente ele deve recorrer, né? Se ele tem direito a ela, deve recorrer. Andréa Pires entrou aqui e postou uma questão mais ou menos assim. Qual é o nível de comparação que se pode fazer do governo Requião com o governo do Beto que está vindo aí? O que muda, afinal de contas, né? Por enquanto, pouca coisa, né? Muda mais na questão de discurso, né? Porque a gente tem um período curto de governo do Beto Richa, para a gente poder fazer análise do trabalho do governador Beto Richa com o trabalho do ex-governador Roberto Requião, atual senador. Porque a gente sabe que o Requião sempre foi de garganta, gosta de gargantear, de falar, muita bravata, a história do pedágio abaixo acaba. O Beto Richa tem um jeito diferente, um pouco mais tranquilo para falar. Eu estou falando de jeito, eu não estou falando de competência. Competência, a gente vai conseguir comparar daqui a pouco. Não é já não. Não adianta dizer, olha, o governador Beto Richa é mais calminho, mais tranquilo, responde as coisas com mais tranquilidade e por conta disso vai ter um governo mais competente. Não. A César o que é de César, né? É preciso esperar. O fato é que Beto Richa jura por Deus e por todos os santos que pegou o Estado sucateado. E por isso não está conseguindo cumprir algumas promessas de campanha. Aquelas como contratar mais de 5 mil professores, como elevar, aliás, 5 mil policiais, elevar o salário dos professores em mais de 27%. São promessas registradas em cartório. E ele está sendo cobrado já por isso. Se passaram aí 3 meses e mais um pouquinho de governo, e ele está sendo cobrado já por isso. O que você acha que o fato dele levar o PMDB para o governo dele afeta esse tipo de
promessa? Essa alegação de que o Estado está com dificuldade financeira. O PMDB iria para qualquer governo, Rachinha. Você acha? Se fosse governo do PT, do PSDB, do Democratas, do PP, qualquer governo que for, o PMDB sempre teve de um lado só. Né? Engana-se quem diz que o PMDB muda de lado. Ele sempre está do mesmo lado, que é o lado do governo. Ponto. Então, o fato é que o PMDB tem fome. E tem fome de cargos. Ponto. Né? Eu estou falando do PMDB em geral. Não estou falando de um PMDB mais nativo, mais velho de guerra, que é o PMDB do Requião. O Requião, ele é um ser em extinção dentro do partido. Porque, apesar desse jeitinho pouco delicado de ser que ele tem, ele mantém coerência em algumas coisas. Isso é fato. Né? Ele mantém alguma coerência. Então, você não vai ver, muito provavelmente, o Requião pendurado no pescoço de um tucano. Vai ser difícil. Mas a gente tem um PMDB que quer cargos. É o PMDB do Sarney, é o PMDB aqui ligado ao Alexandre Cury, da Assembleia Legislativa, é o PMDB do próprio presidente do partido, é o PMDB do Luiz Cláudio Romanelli. Eles querem acordar, eles querem menos briga, menos discussão e querem a sua fatia no bolo. Então, se fosse outro governo, o PMDB estaria do mesmo jeito governista. O PMDB, ele dança a música que o governador tocar e ponto final. Bom, e você acha que pode haver uma aproximação do PMDB velho de guerra com o Luciano Dutti nessa eleição para a Prefeitura de Curitiba? Essa pergunta é a pergunta do 1 milhão, né? Não me faz pergunta difícil, não, Achinha. Olha, eu sei lá. Eu vou fazer igual o Milton Neves, eu sei lá. O fato é o seguinte, o Requião tem uma relação boa com o Luciano Dutti. Ele não tem uma relação que já foi de amor e ódio como com o Beto. Porque a gente se lembra, num passado recente, o Requião dizia, o Beto é um bom menino. Vocês se lembram disso? Quem acompanha a política... O começo do governo do Beto na Prefeitura de Curitiba foi de muita proximidade com o governo Requião. Exatamente. O Beto é um bom menino, mas o Requião é assim. Né? Ele, quando quer, ele chuta o pé na porta e chutou o pé na porta do Beto Richa e os dois se estranharam. Com o Luciano Dutti, não. A relação dos dois é uma relação cordial. Tanto que mesmo depois da briga entre Requião e o Beto Richa, o Dutti várias vezes atravessou a rua e foi tomar um cafezinho com o Requião. E o contrário também aconteceu. Agora, dizer que é possível fechar uma aliança, aí é preciso esperar. É preciso esperar para saber, primeiro, se o PT vai ter candidato. Porque é claro que se o PT tiver candidato, é muito provável que este PMDB do Requião queira caminhar com o PT. Eu quero chamar um intervalo, quero falar do PT no próximo bloco. Quero agradecer a participação do Giovanni Marques, Rolf Korner, Amarília Prevô, Tarso Cabral, Aricara, Cíntia Bruno, Elias Glaucio, Andréa Pires, Sintra Motos, Margarete Feltz, e eu vou para o intervalo e volto em seguida. Em 23 e 26, voltamos aos estudos da Rede CNT para a sequência do bate-papo com Joyce Asselman. Esclareço que o deputado Vanhone viria para o programa hoje para participar conosco aqui e ligou, infelizmente teve um contratempo e não pôde comparecer. Então, seguimos no bate-papo com Joyce Asselman. Eu acho que ele não quis responder se ele vai ser o vice do Requião. Pois é, uma pena que ele não está aqui. É isso que eu estou achando. Ou, você vai ser o candidato. O PMDB indicar o vice dele, né? Olha, Aliás, o Vanhone pode ser que seja eleito essa semana o presidente da... Aliás, o presidente não, o relator do Plano Nacional de Educação, que é uma função importantíssima no âmbito do Congresso Nacional e é uma probabilidade grande dele se tornar o relator do Plano Nacional de Educação. Tomara que dê certo. É uma boa escolha, é uma boa escolha. Agora, eu disse, será que o Vanhone não queria falar sobre o assunto? Nos bastidores, se comenta da possibilidade do Requião sair prefeito de Curitiba, como a gente já disse, candidato a prefeito de Curitiba. Não é tarefa fácil, para isso precisa de vice. Quem seriam os indicados? E em conversas aí, conversinha na sexta-feira, final de tarde, no bate-papo, aparece o nome do deputado Vanhone. Será
que ele pode ser um bom vice para Requião, ou será que o PT vai lançar candidato próprio à Prefeitura de Curitiba? Eu, aqui, cá entre nós, Rochinha, duvido dó que o Requião saia candidato à Prefeitura de Curitiba. É bem verdade que o PMDB não tem nome. O PMDB tem um grande nome aqui, Roberto Requião de Melo e Silva, no Paraná. Que outros nomes tem o PMDB para o Executivo? Para o Legislativo tem uma fila de gente, tanto que tem uma bancada razoável na Assembleia, o PMDB. Agora, para o Executivo, se a gente para e fica pensando, quem são os nomes que poderiam... Eu também acho improvável essa candidatura do Requião. Concordo que eu acho que talvez o caminho seja PT. Né? E aí, talvez a Gleisi possa ser a possibilidade mais concreta. Tem o Vanhone também, mas... Eu quero ver convencer a Gleisi a ser candidata à Prefeitura de Curitiba. Mas diz que o Lula está destacado pelo PT para articular essas candidaturas, né? O Lula está em campo. O Lula tem Começou em São Paulo. Poder de convencimento razoável. Companheiro. O Lula... Se ele conversar com a Joyce, com a Gleisi, é capaz que... Se conversar comigo, não. Com a Gleisi é capaz que sim. Mas o fato é que a Gleisi está muito bem no Senado, né? E ela está trabalhando. Arregaçou as mangas e a gente vê, inclusive a assessoria dela está funcionando muito bem. Porque mas quanto mais ela trabalhar, mais candidata ela fica. Possibilidade de ser candidata a prefeito de Curitiba vai existir. Mas ela não quer. O sonho da Gleisi é governo do Estado. Ela quer ir para essa disputa. E eu conversei com ela faz, eu acho que mais ou menos aí uns 20 dias, e é claro que foi a pergunta que eu fiz. E aí, né? Vai disputar a Prefeitura de Curitiba? Primeiro ela escorregou. Primeiro ela disse, Joyce, nos meus planos agora está apenas o Senado. Quero ser uma boa senadora. Aí eu perguntei para ela, e o governo em 2014? Daí ela falou, 2014 a gente pode pensar. Eu falei, mas então a prefeitura você descarta? Ela disse, eu descarto disputar a Prefeitura de Curitiba. Palavras da senadora Gleisi Hoffmann. Agora, o Lula, com todo o seu charminho e poder de convencimento, pode ser né, que tire da cabeça da senadora isso. Mas eu também duvido. Hoje, do jeito que as coisas estão caminhando, eu creio que a Gleisi vai continuar no Senado, vai buscar depois uma candidatura ao governo do Estado e eles vão escolher um outro nome dentro do PT. Pode ser o Ângelo Vanhone, pode ser o Rosinha, né? O Enio Verri já disse que não, que ele vai disputar a Prefeitura de Maringá. Aliás, informação dada também em primeira mão, diz que vai concorrer lá e que espere o povo de Maringá, que ele vai disputar a prefeitura e ponto final. Está no coração dele. Agora, vem cá, você que vai começar amanhã o jornal lá no SBT, na Rede Massa, o que você me fala da candidatura do Ratinho para a Prefeitura de Curitiba? Você conversou sobre isso lá também, né? Você quer me botar numa saia justa, né, Rochinha? Você sabe que não conversei dentro, pelo menos ali da Rede Massa, eu não conversei com ele a respeito, mas conversei lá na Band News. Eu o entrevistei dia desses, ainda falei para ele, olha, aqui é olho no olho, né? Aqui não tem moleza. Ele brincou, falou sobre vários assuntos, tem um posicionamento até radical em relação a alguns assuntos, como, por exemplo, aquele projeto que trata do casamento gay no Congresso, ele firmou posição, mas sobre a Prefeitura de Curitiba, ele está indo devagar com a Esse negócio de casamento gay é tema ruim para quem vai ser candidato a cargo majoritário. Ele tem um posicionamento, ele diz, olha, respeito, mas não concordo. Né? Mas quanto à política aqui da terrinha propriamente dita, o Ratinho Júnior está indo pelos bastidores, é o que dá para perceber. Né? Ele não está, tem conversado com o próprio Gustavo Fruit, né, que é outro candidato em potencial, com muita musculatura para disputar a Prefeitura de Curitiba, mas nesse momento não tem, pelo menos oficialmente, uma posição formada do Ratinho Júnior em relação à Prefeitura. Eu, particularmente, né, e ouvindo os advogados ali, o que os advogados dizem é o seguinte, tem que disputar. O pior que pode acontecer é ganhar a eleição. Né? Não perde nada. Mas sempre uma candidatura como essa traz desgastes. Né? Giovanni Marques fala aqui do Tadeu Venere, como candidato do PT. Uma possibilidade também. Lembrando mais um nome, Tadeu né? Venere, o Ângelo Vanhone e o Agora, Rosinha. se você fosse apostar, você apostaria que o Gustavo Fruit poderá sair do PSDB e ir para onde? Apostar eu não aposto não, mas se eu fosse o Gustavo Fruit, eu já teria saído. Porque o Gustavo Fruit pode ser rifado e ele sabe disso. Ele sabe que o PSDB
pode rifá-lo. Ele saiu com musculatura para disputar a Prefeitura de Curitiba. Mas nós temos o Luciano Dutti, que é o candidato natural do PSB, não do PSDB, mas que tem relações fraternas, até demais, com o governador Beto Richa, que é quem manda no PSDB. Que hoje o presidente é o Valdir Rossoni, mas o bastão vai para as mãos do Beto Richa. E aí? Aí corre-se o seguinte risco, Rachinha. Vamos lançar 2 candidatos. Lançamos o Luciano Dutti pelo PSB, ok? Lançamos o Gustavo Frutti pelo PSDB. E o PSDB trabalha por quem? Trabalha oficialmente por um e faz uma campanha branca por trás dos panos por outro. Aconteceria aqui o que aconteceu com o Kassab e Alckmin em São Paulo, na última eleição para prefeito. A mesma novela. Então a gente sabe que em política, né, nem sempre o discurso é o que vai acontecer de fato. Então, o Gustavo Frutti, que deve sair candidato, né? O PSDB está tentando uma composição. O governador Beto Richa me disse o seguinte, eu aposto na composição entre os dois. Mas como é que vai compor? Agora, só se ele o vai Frutti para for onde? vice, só se o Frutti for vice do Luciano Dutti, porque o Dutti não pode mais ser vice, já foi vice 2 vezes. Lógico. Quais né? são as portas que ele tem? Muitas. O PSC do Ratinho Júnior está de portas abertas para o Gustavo Frutti. Nós temos o PDT do Osmar Dias, está de portas abertas para o Gustavo Frutti. O próprio PMDB. Requião andou dizendo nos corredores do Congresso que não, que o PMDB, que por ele o Frutti não vai para o PMDB. Mas eu sei de fonte segura... Não, ele falou aqui o seguinte, que tem que... Ele usa muito a Bíblia, né? O Gustavinho tem que confessar... Aquele ritual católico de pedir perdão, penitência e tal, e depois, não é descartável essa possibilidade. Por quê? Porque o Requião tem essa divisão, né? Será que eu apoio o Dutti, com quem ele tem uma boa relação? Será que trazemos o Gustavo e aí sim o PMDB tem um nome para disputar a Prefeitura de Curitiba? Mas são incógnitas, vai depender mesmo do que o Gustavo Frutti decidiu. O Gustavo Frutti, ele está como um bom tucano em cima do puleiro, né? Sem saber exatamente o que fazer. Ele está confiando que os companheiros do PSDB vão conseguir dar a legenda a ele e fazer com que o partido trabalhe de mangas arregaçadas na campanha dele. Um grande risco, né? Está numa zona de risco o Gustavo Frutti. Ele tem tempo para decidir isso, né? Nós vamos ter que chamar mais um intervalo. Quero agradecer de novo os blogueiros, tuiteiros que estão participando aqui comigo. Carlão Zimmer, e o Palhaço de João te elogia, que diz que você é uma jornalista excepcional, maravilhosa. Muito obrigada. Vamos lá, mais um intervalo e retornamos em seguida. Aliás, hoje é dia do blogueiro, parabéns. Opa! Às 23h36, voltamos aos estudos da Rede CNT para a sequência do Jogo do Poder, essa noite, tendo a honra de receber a Joyce Hasselman. Bom, Joyce, na política nacional, né, o governo Dilma começou, hoje ou ontem o Estadão veio com um editorial que ninguém acreditaria 3 meses atrás, né? Um loas derramando elogios a presidente Dilma, dizendo que estilo mesmo? diferente. A imprensa é o quê? É canalha? Parte da imprensa, enfim. Mas impressionante o texto, né, elogiando muito dizendo que o Lula não tinha pendor para a administração, né, para a gestão. Ele ficava o tempo inteiro envolvido com a política. Já a Dilma é exatamente o contrário, né, que mexe muito com a gestão, com a política, com a questão da economia e pouco com a política, né? Eu acho uma bobagem isso, porque, na verdade, ela é política demais da conta, né? Como é que você acha que vai se encaminhar esse governo dela daqui para frente? Nossa, olha, primeiro a gente tem que saber se vai ter ou não reeleição, né? Não tem que começar Dela por aí. vai, porque o projeto que está no Congresso é para eliminar a reeleição depois, né, para o Lembre-se de Fernando Henrique, tudo pode mudar, né? E o papel aceita tudo, inclusive no Congresso. E se os nossos moços decidirem trabalhar com muito afinco, pode ser que... Né? Ela não pode, porque aí é direito adquirido, né? Ela começou e está... Como o Fernando Henrique.
Como o Fernando Henrique. Começou e a regra mudou no meio do jogo. Lembre-se que não dele, havia reeleição eu na sei, época mas do no Fernando caso Henrique. dele, Joyce, não foi para restringir direito. No caso dele foi para conceder direito. Lógico, né? então, como ele estava no cargo, ele pôde concorrer. Agora, não poderiam, no caso da Dilma, dizer que ela não tem direito à reeleição. Eu não consigo imaginar que o Supremo permitisse uma situação dessa. Vamos imaginar uma leitura de outro lado, né? Vamos ampliar, então, o direito, ampliando um ano o mandato. Dá briga. Você restringe por um lado e amplia por outro. O mandato não, mas se você poderia permitir uma terceira reeleição. Se o Congresso fizesse hoje uma alteração constitucional... Não dá ideia não, pelo amor de Deus. O Lula até andou... Né? Não dá ideia não, hein, pelo amor de Deus. O fato é que a presidente Dilma, claro que é extremamente política e ela teve um bom professor. Quem ensinou? Foi o presidente Lula. Aliás, craque nisso. Craque no que faz e por isso mesmo ele está nas bases, né, envolvido até o pescoço com a eleição municipal. Aliás, ele não foi ao jantar lá no Palácio do Planalto, que estava o Fernando Henrique, o Sarney, o Collor, o Itamar Franco, e ele não foi. Né? Pois é. Mas, de qualquer forma, o fato é que a presidente Dilma, ela deu um caráter técnico logo no início da gestão, contratando algumas pessoas com perfil técnico. Isso pegou bem. Né? Até me estranhou, porque no começo parecia que ela estava rezando uma outra cartilha, que não era exatamente a cartilha deixada pelo presidente Lula. Quando ela fez algumas mudanças, deu uma enxugadinha dentro de alguns ministérios, mudou algumas pastas, mas agora ela está mostrando que aprendeu bem a lição e é extremamente política assim. Né? Para a gente falar que um lado da moeda Dilma e o outro lado da moeda do Lula é uma grande bobagem. Né? Isso aí é só para rasgar seda mesmo que o jornal fez isso. Voltando aqui para a nossa Os tuiteiros de plantão. Colônia. A Maurília Prevot entra aqui de novo e diz, olha, o Fábio Campana divulgou que o Kassab convidou o Frutti para o PSD. Agora, quando disser... Eu disse. Quando eu estava falando com um amigo meu... A gente falou no intervalo sobre isso. Conversando com alguns amigos, eu falei, vamos para o partido do Kassab. A pessoa comentando comigo, falou, olha, o único risco que tem é o Kassab gostar da ideia e não querer fazer a fusão depois com o PSB, né? Então, há esse risco, porque o plano do Kassab, o plano de voo, é ir para o PSB. Isso está combinado. Quer dizer, o Frutti entrar nesse partido aí, pode ser que amanhã ele volte, vai parar no partido do Luciano Dutti. E aí, né? E aí, como é que faz? Mas existe sim esse convite, o Kassab conversou com o Gustavo Frutti, o Gustavo já falou comigo a esse respeito, mas não existe nenhum sim para isso. Né? O Gustavo está muito tranquilo e está querendo esperar. O que ele quer é conseguir ajeitar a vida dele dentro do PSDB. Difícil, não é fácil. E eu duvido que consiga. Se bem que em política tudo pode acontecer, pode ser, né? Ainda lógico. mais com o tempo que a gente tem até 2012. Lógico. Mas não é fácil a vida para Gustavo Frutti. Nós vamos fechar o programa. Eu queria que você dissesse para nós como é que será esse seu programa a partir de amanhã, às 19, né? 19h15. 19h15. Lá na Rede Massa. Como é que vai ser o formato do programa? Qual vai ser a tua função no programa? Como é que vai ser? Vou apresentar o jornal, é o SBT Paraná, um jornalismo um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver aqui no estado, porque a gente vai trazer, junto com notícia, muita agilidade, opinião, que é a minha praia, né? Então, eu e o Denia Couto vamos apresentar um novo jornal para você. 7h15 da noite, SBT Paraná. Formato, a gente vai estar um pouquinho na bancada, vamos andar pelo estúdio, algumas poltroninhas, levar entrevistados, link por todo o estado. Vai ser um jornal com muita movimentação, muita notícia, muita agilidade, opinião contundente, credibilidade. Não pode perder. Parabéns. Eu te convido para assistir a estreia, hein? Aliás, 7h15. eu quero dizer o seguinte, né? Nós aqui não temos preconceito nenhum, você está vendo, né? Então, por favor, continue aceitando os nossos convites para comparecer aqui no Jogo do Poder de vez em quando para a gente bater papo. Com todo Muito prazer. obrigado, foi um Obrigada. prazer, muito obrigado. E vocês que participaram do programa, que nos acompanharam até agora, muito obrigado. No domingo que vem nós vamos voltar com mais um Jogo do Poder. Essa semana nós estamos completando 2 anos de Jogo do Poder, o tempo passa. Um abraço a todos, até o próximo domingo.